Fala, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Flamengo. Bora para as últimas notícias do Flamengo. Pessoal, com bastante novidade para vocês. Já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Tati Tavares já tá lá, primeirona a chegar. O meu sonho, Tati Tavares, é ter um casaco desse aí da Band um dia. Isso aí só Johnny Saad, Faustão, Faustinho, Cátia Fonseca, Glenda e Tati Tavares tem. Muito boa tarde, Tatizinha. Conte-me tudo sobre essa decisão do Malvadão. Oi, GV, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Que nada, tem que ter algum privilégio, né? Pelo menos algum, assim, um casaco bonito, de vez em quando aparece. Mas vou ver se eu arrumo um para você. Fica tranquilo, vai chegar. Mas Rio de Janeiro faz muito calor, não precisa tanto, né? Hoje deu uma mudada no tempo e o Flamengo espera que mude o clima também, né? Principalmente na Libertadores, já se recuperou no Brasileirão no fim de semana diante do Corinthians. Só um detalhe antes da gente começar a falar sobre o jogo, sobre o Flamengo, no caso, muitos torcedores do Bolívar aqui no entorno, hein? Muitos. Quando eu estava chegando aqui no Maracanã junto com o Alan, a gente encontrou 3 ônibus de torcida e depois muita gente andando, todo mundo de mala, imagino que o pessoal indo pro hotel, uma galera bem empolgada, lembrando que o Bolívar é o líder do grupo e com 10 pontos o líder isolado. Então hoje tem Flamengo e Bolívar, é a penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, ainda a fase de grupos, mas já uma decisão pro Flamengo, né? Principalmente porque a equipe do técnico Tite não fez uma boa campanha até aqui no torneio internacional. Lembrando que o Flamengo hoje está na 3ª posição, com apenas 4 pontos, mas como você estava dizendo, GV, ontem, o empate entre Palestino e Milionários não foi tão ruim assim para o Flamengo não, né? Porque hoje, se o Flá vencer o Bolívar, ele reassume ali a 2ª posição, chegando aos 7 pontos. E aí fica com os mesmos 7 pontos do Palestino, mas com vantagem no saldo de gols. E se essa vitória realmente acontecer hoje aqui no Maraca, o Milionários já chega para a última rodada sem chance nenhuma nem de assumir a 3ª posição. Então seria mais para cumprir tabela. Só que vamos lá. Antes de fazer projeção, de pensar em outros resultados, fazer conta, o Flamengo precisa da vitória. Precisa vencer hoje aqui no Maraca, vencer na última rodada, não pode pensar em outro tipo de resultado para poder ter uma classificação mais tranquila, porque até aqui tem sido muito conturbado tudo isso, né? Agora vamos falar um pouquinho do fator casa, GV, porque essas 2 últimas rodadas são aqui no Maracanã e o fator casa tem sido determinante para o Flamengo na Libertadores. São 25 jogos de invencibilidade, 14 vitórias consecutivas. A última vez que o Flamengo perdeu em Libertadores aqui no Maraca, só para você ter uma ideia, GV, você deve lembrar bem, foi contra o Peñarol em 2019. Tudo bem que em 2019 deu tudo certo, mas já tem tempo aí, né? Já vamos para 5 anos aí que o Flamengo não perde uma partida de Libertadores aqui no Maracanã. Então esse fator casa, ele pode ser determinante para a equipe do técnico Tite. Vamos falar um pouquinho sobre o time também, porque o Tite, ele deve... Tudo indica que ele deve fazer apenas uma mudança em relação ao jogo do Corinthians, né? Isso porque o meia uruguaio Arrascaeta está recuperado de uma lesão na coxa, então ele deve retornar ao time titular na vaga do garoto Lohan. O Lohan que foi muito bem na partida contra o Timão, né? Deu uma assistência, fez um gol, brilhou no Maraca, mas o Arrascaeta deve voltar ali para a posição. E o Pedro, que deu um susto na torcida, sentiu dores musculares na partida contra o Corinthians, foi substituído. Ele fez exames, não teve nenhuma lesão, nada grave detectado, então volta aí para o time, vai para o jogo. O Pedro vai fazer ali aquela dupla junto com o Cebolinha. O Cebolinha que falou um pouquinho sobre esse duelo e a gente vai poder ouvir agora. Bom, a gente não vai poder ouvir o Cebolinha então, tivemos um probleminha técnico, mas ele falou que essa partida é muito importante, né? É um jogo decisivo, ele fala de pensar só na vitória, como eu já tinha adiantado antes aqui para vocês. Vamos dando continuidade, porque hoje aqui no Maracanã, GV, são esperadas mais de 60 mil pessoas. A torcida que vai empurrar o Flamengo em busca de uma classificação. O Flamengo que decepcionou muito na Libertadores nessa temporada, mas já se recuperou
recuperou no Campeonato Brasileiro na última vitória diante do Corinthians, teve uma boa atuação que convenceu, então hoje é noite de Libertadores e pode ser também, quem sabe, uma noite de recuperar as esperanças para uma classificação às oitavas de final do torneio. Beleza, GV? Qualquer dúvida é só chamar. Muito bem, essa é a nossa Tati Tavares. Obrigado, Tati, pelas informações. Dá um beijo no Alan, nosso careca favorito aí. Qualquer informação você chama a gente aqui. Agora sim, depois do nosso show aqui, antes da Tati trazer informações, nosso show de reggae, para homenagear o Amêndola que tá verdinho. Imagine quando madurar. Muito boa tarde, Bigode. Muito boa tarde, Fernandão. Tudo bem contigo? Boa tarde. É o seu Madruga Muito na bem. sua camisa? Poderia ser, fique à vontade. Mas é quem? Não tem nome ele? Dê o nome que você quiser. Não, eu tô tentando saber. Ele parece um pouco o Vaguinho, sem barba. O nosso Vaguinho, Wagner Montes Filho, da Voz Caramba, do Rio. você tá demais, Vou cara. perguntar pra ele quando for começar o programa dele. Se ele é motociclista. Ele é, pô. Ele tem Harley Davidson. É, Vaguinho que é, pô. Vaguinho, pô. Não é sofrendo, não. É, não tá ruim, não. Bigode, Tati trouxe aqui as informações. Lá no Band News na área, que todo dia você escuta 11 da manhã na nossa rádio Band News, ou no YouTube da Band News FM em Rio também, teve alguns torcedores falando, agora tem uma sombra pro Arrascaeta, o Lohan. Não sei se é a sombra, porque existe uma diferença muito grande de patamar. Mas o moleque tá jogando bola. Fato é, igual vocês gostam de falar, né? Fato é, agora virou mania. Todo mundo... A Agatha fala todo dia, ela acorda, bom dia, fato é. Beijo pra você, Agatha Meirelles. Sadoc também gosta, Safadoc. Olha aqui, Arrasca de volta, mas precisa jogar a bola de 2023, 22, 21, 19. Ainda não foi aquele Arrasca. Ele teve até alguns momentos Teve, assim bons que momentos, ele conseguiu até terminar jogos, né? O que era um grande problema para ele, especialmente no ano passado. A gente não viu o Arrascaeta jogando os 90 minutos. Esse ano a gente conseguiu ver isso acontecer até com uma certa frequência. Se eu não me engano, ele teve uma sequência de 5 ou 6 jogos em que ele jogou o jogo todo. E isso é importante até pelo problema que ele teve no ano passado. Agora, ele vem de uma lesão. Eu entendo o torcedor que acha que o Lohan foi muito bem. E eu aqui talvez seja o maior defensor dele, antes mesmo dele ter essas oportunidades. Mas eu acho que quando você tem um Arrascaeta recuperado, não dá para você deixar de lado. É um cara que, com um toque, com uma ação, com um pensamento, ele muda a história do jogo. Então, assim, ele recuperado, ele é titular. Eu acho que é até bom, o que você falou é importante, o fato do Lohan estar bem e de se apresentar como uma opção na ausência do Arrascaeta. Mas vai ser, no meu ponto de vista, é sempre assim, na ausência do Arrascaeta. A não ser que o Tite arrume um jeito dos dois jogarem juntos. Mas hoje eu vejo o Lohan mais como um substituto mesmo do Arrasca, que quando estiver bem tem que jogar, não tem O senhor como. vai repetir o que o senhor falou, que ainda não tem nenhum meia como Arrascaeta no futebol brasileiro? Não, que ele é o melhor meia do futebol. Não falei isso. Não deturpo Não é o a que eu mesma disse. coisa? Não. Ele fica colocando coisa na tua boca aí, deturpa. cara. Eu vou parar de Por quê? botar coisa na sua boca. Desculpa, parei, Clebão. Pelo menos ao vivo, por favor. Não é a mesma coisa? Não tem meia como ele é o melhor meia do Brasil? Não, porque tem um meia chamado Alan Patrick, que é muito bom jogador também. Tem uma característica parecida, já esteve no Flamengo também. O senhor vai arrumar problema com a torcida do se eu não me Flamengo. engano- Comparar Alan Patrick com Eu o não estou Arrascaeta. comparando, eu falei tu que vai arrumar problema. existe um meia também. E quando fala do Lohan, eu não falo de sombra, eu falarei de substituto. A gente está sempre falando que o Arrascaeta não tem um substituto, não tem um jogador em que possa substituí-lo quando ele estiver ausente. E o Lohan provou isso. E podem jogar juntos sim. O Tite querendo um Flamengo mais ofensivo, ele pode remover, A posição movimentar. original do Lohan é aquela ali mesmo? Na base ele jogou em várias posições. Porque eu Meio falo atacante, que né? Meio a linha atacante. de produção hoje no futebol brasileiro, ela meio que não tem utilizado tanto esse camisa 10 central, esse meia central. Eles costumam remanejar esse cara pro lado do campo, para que ele possa... Aí depois reclama que não tem 10. Aí depois, Clebão, o Brasil não faz mais camisa 10, Xande. Aí, Xande. É um dos motivos pelos quais a gente discute bastante sobre isso, e essa pode ser um dos motivos, porque não é só isso, né? É um conglomerado de coisas que fazem com que isso não aconteça. Conglomerado, cara que tem um repertório Foi a palavra de que veio. vocabulário é outra Foi a palavra coisa. que surgiu, GV. Conglomerado, é bom Deus do conglomerado. Ainda de vez bem em que surgiu o quando. conglomerado, não surgiu outra coisa. Conglomerado de latinhas em cima da mesa do bar. Adoraria. Você pode tirar o Gerson dali, ou colocar do lado esquerdo, ou no centro do campo, e colocar o Lohan
na ponta direita para trazer essa associação, um jogador mais ofensivo que o Gerson, que está mais acostumado a jogar mais perto do gol. O Flamengo tem opções com a chegada do Lohan, com a ascensão do Lohan e o retorno do Arrascaeta. A gente espera que o conjunto esteja bem tecnicamente para esse jogo. Flávio Amêndola falou do Flamengo e tal, por conta dos resultados de ontem. Põe a tabela na tela para mim, João Lidton, porque antes do Amêndola falar, eu tenho uma pergunta para o senhor Fernando Santos. Por favor. Agora a gente vai concordar. Será? Hoje o senhor não tem... Petrinho, põe aquela por fineza. Por fineza. Isso, Getúlio Por Vargas. obséquio. Isso, Getúlio Por Vargas. gentileza. Nada disso. Sente a sua calça tá apertada. Ficar levantando, sentando, vai rasgar o fundilho aí já já. Deus é justo, mas tua calça é muito mais. Olha aqui. O senhor vai admitir que o Flamengo hoje, contra o Bolívar, tem obrigação de vencer e que o Flamengo tem obrigação de passar para a próxima fase do Grupo E, que senão vai ser o maior vexame da história. Num grupo marromeno, num grupo café com... Não é café com leite não, mas café fraquinho. Café americano, aquele ralo. O Flamengo tem obrigação de se classificar, uma vez que a partir de agora, como trouxe o Bel Amêndola, que vai explanar mais sobre isso, depende só de si. Não me irrite. O Flamengo, por depender só de si, tem total responsabilidade de passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Bigode, você pode me ajudar? Eu só vou trazer aqui um exemplo que Obrigado. aconteceu Chega até depois do jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Aliás, Cuiabá e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu. Sabe o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras? Grande treinador vitorioso. Ele foi para entrevista coletiva. E aí ele foi perguntado sobre a questão, não sei o quê, de vencer jogos assim contra times que não vão brigar. A resposta do Abel foi a seguinte: o Cuiabá no campeonato vai perder mais do que ganhar. Logo, o meu time tem a obrigação Muito obrigado, Abel de Ferreira. vencer. Muito obrigado, Flávio O Abel Amêndola. Ferreira Obrigado, Brasil. falou que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o Cuiabá, porque é um time que vai mais perder do que Obrigado, ganhar. Brasil! Então eu espero que algumas pessoas nesse estúdio Eu também espero. ouçam Abel Parem de Ferreira gracinha, e parem de de mimimi. responsabilidade. Eu vou falar aqui, o Flamengo vai tem a dormir. obrigação Obrigado, Flávio de vencer Amêndola. o Bolívar e de se classificar para as oitavas de final. Obrigado, Santos Dumont, bigodinho de foca de Nescau de Quick. De nada. Essa é a diferença da falta de respeito que vocês têm com os adversários. Não. Tá de brincadeira, Ô, meu irmão, não. O cara tá achando que o Bolívar é o Barcelona. É, que pois vocês é. têm com o próprio time, que Virou o pode não Santos do estar Pelé. bem no dia. Você sabe disso muito O bem, Pelé Getúlio tá no Vargas. Bolívar? Tá. O Neymar tá no Bolívar? É. Messi. Cristiano? No jogo lá na Bolívia, parecia que Quem estava. vive de passado é museu. meu amigo. Isso, vamos olhar pra frente. Vamos olhar pra frente, pô. Tudo bem. Você prefere olhar pra trás? Eu prefiro uma visão periférica. Ajuda aí, ô. Olha pro horizonte. E vai. Tá aqui a tabela, Bigode. O que o senhor quer falar da tabela? Não, que agora o empate ontem, pra mim, foi o melhor resultado. Foi o melhor resultado Que poderia mata os dois? acontecer. Não, porque se o Milionários vence, o Milionários ia pra última rodada contra o Flamengo com chance de classificar. Se o Milionário vencesse o Flamengo, o Milionário classificaria. Ah, é verdade. Mesmo que o Flamengo vencesse hoje o Bolívar. É, porque já Então são o 5 empate, jogos, o empate já deixou o Milionários lá atrás. Acabou, já não entra mais. Já não entra mais. E provavelmente o Milionários, se o Flamengo vencer hoje, o Milionários já termina em quarto lugar. Não vai nem brigar pela Sul-Americana. Então, esse empate que impediu o Palestino de somar 3, somou 1, ok. Mas o Flamengo, se ganhar, tem um saldo melhor, já ultrapassa. Então, hoje o Flamengo depende só dele para se classificar. Volta a depender só dele para se classificar. Tem chance de ser líder? Tem. Mas aí, hoje tem que fazer uns 3, 4-0 para poder alcançar o Bolívar. Eu acho que o possivelmente Flamengo vai, não sei, 4, mas 2, 3-0. Você pode me cobrar amanhã. A partir de meio-dia, no YouTube da Band Rio, você manda lá Getúlio _ Vargas. Aliás, faz tempo também, né? Dá uma seguidinha lá. Tem os cortes maneiros do Washington. O Washington falando que o cara que mais bebia na vida que ele viu foi o Deco. Aí conta uma história. Ele, Deco e Carlos Alberto em Mangaratiba foi o dia que ele resolveu se aposentar. E todo mundo caiu, ele falou, eu sou o coração valente, vou continuar. E foi, e aí deu burro com treta, foi de arrasta, se aposentou. Vai sair hoje Mas esse corte. tava bela companhia, né? Nosso Chitão tava bem Irmão, acompanhado. Se tu dia sair pra beber com Carlos Alberto, Deco e Chitão, manda pra dentro tudo que é antiácido, deixa teu carro, vai de. Ou leva um travesseiro pra dormir, que não tem como. Esses aí não tem como, E não. não pode ser lugar fechado. Esse aqui também. Que esse aqui é malandro, ele vai só na cervejinha, que aí não dá o. Não a fica gente não, daquele a gente quer jeito, né? inventar no meio do caminho. Isso. A gente quer ir ali, pegar um quentinho e volta. Já sofri com isso. Experiência é tudo, Aprendeu, né, né, cara? Fernando? Figueiredo chega, grita. Campinho no Flamengo na tela, vamos lá.
Bota pra mim, Joãozinho. Pra gente ver o malvadão que enfrenta o Bolívar, que segundo... Aqui não tem um campinho do Bolívar, mas segundo o Fernandão tem Beckenbauer, Pelé, Garrincha... Newton Santos. Félix O último jogo entre Bolívar e Flamengo Gerson, foi quanto? Quem mais? Félix no gol. jogo? Félix no gol. Romário no ataque, Romário Oliver Ronaldo. Kahn. O Bolívar ganhou do Flamengo no último jogo. Altitude. Já esqueceram Altitude, disso? altitude. Pra enfrentar esse Bolívar do Oliver Kahn e companhia, vamos com Rocha, Espero estar errado. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Beijinho. O Vinha tá amarrado, né? É opção mesmo. De La Cruz e Alan, Gerson, Arrascaeta, Cebolovski e na frente ele, Pedro de Lara, que tá fazendo gol de novo, fez gol de novo. Esse é o malvadão. Tite Fernandão, sem sacanagem, sem brincadeira, sem zoeira agora. Se a gente for fazer o nosso mano a mano, que agora a galera tá usando aí, eu acho legal as outras emissoras usarem também, porque a gente criou aqui tem muito tempo. Sim. Só que muda, né? Vira raio-x, vira um contra um, não tem problema nenhum. Televisão é isso, a gente fica até honrado, né, Bigode? Com certeza. Se for fazer um mano a mano aqui, Não tem é comparação. 11-0, é 12-0. Não, verdade. Então tem obrigação, Nando. Verdade. Mas a gente sabe que o futebol não é isso, GV. É sim! Ah, é? É sim! Já esqueceu? O futebol não é isso, até Já a bola esqueceu? rolar, Já Fernandão. esqueceu aquele jogo que você estava presente em 2004? Pra que vai lembrar disso? Porque eu tenho logo que te- hoje, num é dia por- que a gente tá querendo porque pensar eu tenho que te dar positivo. exemplos empíricos para você entender Mas que o futebol era não é só isso. diferente. O abismo do Flamengo de 24 pro Santo André, esse aqui é muito melhor do que o Bolívar, pô. Pô. Lá o Santo André vinha bem, tava na final da Copa do Brasil. O Bolívar é líder do grupo. Tem que haver o respeito com a equipe adversária. Eu Mas é acredito que- respeito. Na luta, o cara quando faz o... Acredito que, É respeito, pô. que o Flamengo vai vencer. Até falei aqui agora com o Flavinho, 3x1 Flamengo. Acho que o Flamengo vence o jogo por 3x1. Mas não vai ser simples. É um jogo difícil em que os caras vencem a responsabilidade de fazer gols. Se terminar 0x0 tá bom pra eles. E a gente sabe que quando uma equipe se posta, o Flamengo tem muita dificuldade com as equipes que se postaram lá atrás com seus 11 jogadores para poder passar. Acabei de fazer uma pergunta, 11 jogadores. O Fluminense perdeu pro São Paulo. Perdeu. Vários individuais, etc. Sim. O Fluminense hoje é líder do grupo dele na Libertadores. Sim. O Diniz optou por preservar alguns jogadores visando a Libertadores para resolver a situação. Calma, jovem. Amanhã enfrenta o Cerro Porteño dentro de casa. Líder com 3 pontos de vantagem. Se ganhar, garante a classificação e o primeiro lugar. E o primeiro lugar. Então o Fluminense tem a obrigação de se classificar para a próxima fase na Libertadores. Tem. Nesse caso, Obrigação, sim. conseguimos. Nesse caso, sim. Conseguimos! Nesse caso, Conseguimos! sim. Aleluia, Senhor! A gente vendo por um contexto, Sim. você tem toda a razão. Mas esse contexto do Flamengo é igual, Nando. Não é igual, porque o Flamengo não vem bem. O Flamengo vem oscilando pra E caramba. o Corinthians tava sem televisão em casa, faltou luz no recreio também. Achei que era só em Niterói, São Mas Gonçalo. você sabe o que é uma oscilação? É quando você vai bem e vai mal. Nesse ele foi bem. A gente espera que vá bem de novo. Que crie uma regularidade. Por esse lado, faz sentido, porque tá difícil, né? Não, eu concordo em parte com o Fernandão, mas eu acho que o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar do Bolívar, assim como o Flamengo tem a obrigação de ganhar da maioria dos adversários que não tem o poder aquisitivo e não tem a qualidade individual, a qualidade coletiva. Por isso eu acho que o Flamengo tem a obrigação. Só que a gente dizer que o Flamengo tem a obrigação não quer dizer que o jogo vai ser fácil. Aí a dificuldade do jogo é um outro debate. Eu concordo mas com o Flavinho. obrigação o Flamengo tem, no meu ponto de vista. Concordo tem. com o Flavinho. Se a gente for ver pelo poderio financeiro, pelos jogadores que tem, teria obrigação. Mas o futebol não é o vôlei, o futebol não é NFL, não é o basquete, em que nem sempre acontece, mas que, na maioria das vezes, o mais forte vence. O time com maior poder financeiro, mais qualidade humana, vence. Mas o futebol não é assim, e é por isso que a gente ama o futebol. Cara, Mas o Flamengo é não tinha exatamente obrigação isso. de ganhar aquele Santo André, já que tu trouxe isso? Oi? O Flamengo não tinha obrigação de ganhar o Santo André na final da Tinha Copa do obrigação, Brasil? mas a distância Não, era Flamengo-Bolívar. sem Ali dúvida. o Santo André, Sandro Gaúcho, estava muito bem, tanto que foi Elvis. a final da Copa do Brasil. Mas pra mim, dentro de casa, tendo empate, foi 2x2 lá, né? 2x2. 2x2. No Parque Antártico. Dentro de casa, tinha obrigação de ganhar também. Ou de ser campeão, pelo menos. Ser Pelo campeão. menos ser campeão. Não tinha a realidade desse Flamengo, mas tinha uma tradição absurda, Isso. uma história O time era bom. muito longa e vinha. E foi. jogou, e eu mano, acho naquele que- jogo? Não, eu tava fora. Eu acho que foi mais doloroso porque a gente tinha perdido pro Cruzeiro no ano anterior. É isso aí. Nesse eu estava. E na sequência, o Flamengo em 4 anos foi para 4 finais de Copa do Cara, Brasil. foi uma zona esse dia. Em 4 anos foi para 3 finais, perdeu 2 e ganhou uma. Você estava, já né? tava fora, né? Cruzeiro, Santo André Cara, e o Vasco. É isso Eu mesmo. perdi 2004, Santo André, que eu tava ali em cima de terceiro, né?
e em 2006 foi campeão, no banco, obviamente, também. Tudo bem, Vene Casagrande, eu quero saber de você qual é a provável escalação desse Flamengo contra o Bolívar, jogo importantíssimo para o Flamengo buscar essa classificação na Libertadores. Ô, Vene Casagrande. Vamos lá. O que o Tite esboçou no treino de ontem, o último antes desse duelo importantíssimo. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta entrando no time titular no lugar de Lohan, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, como eu falei, a gente estava brincando antes do VT rolar, apenas uma mudança em relação ao time titular que enfrentou o Corinthians no último sábado. O jovem Lohan, ele fica como opção no banco de reservas e o Arrascaeta entra no lugar dele. Você acha bom colocar o Lohan? O Lohan foi o grande nome do jogo contra o Corinthians, né? Com muita potência, muita força e muita qualidade. Você já vinha há algum tempo falando desse menino por aqui, né? Todo mundo que acompanha a base do Flamengo não foi uma novidade, a presença e o espetáculo que deu esse menino, né? É um menino que não sente muita pressão, mas é um menino, né, Vinícius? Sim. E eu quero saber a sua opinião, se você concorda esse movimento do Tite de colocar o grande personagem do último jogo no banco de reservas. Fernandinha, eu manteria o Lohan no time titular, mas não no lugar do Arrascaeta. Eu acho que se o Tite fizesse isso, ia jogar uma responsabilidade muito grande nas costas desse menino que tem apenas 17 anos. Você substituir o Arrascaeta é uma responsabilidade absurda. E outra, o Arrascaeta tem um dos maiores salários do atual elenco, a gente está falando de um baita jogador, acho injusto você colocar a responsabilidade em cima do garoto e aliviar a barra do Arrascaeta. O Arrascaeta não vem fazendo grandes atuações, ele tem que ter essa responsabilidade. Foi ele e outros atletas que colocaram o Flamengo nessa situação e ele tem que correr atrás para poder classificar o Flamengo. Eu tiraria o Gerson do time titular e aí começaria com Arrascaeta e Lohan, porque eu acho que o Lohan deu ao time do Flamengo algo que falta muito quando ele não está na equipe: intensidade, velocidade, marcação sob pressão. Quando você bota ele ao lado de Arrascaeta, teoricamente você não coloca uma pressão nele muito grande. E o Gerson, embora tenha feito uma grande partida contra o Corinthians, mas o Gerson não veio fazendo um bom primeiro semestre. Você tiraria o Gerson? Eu tiraria o Lohan. Gerson, exatamente. Aí botaria Arrascaeta e Lohan na armação da jogada. Seria uma espécie de 4-4-2. Essa seria a minha formação. A gente viu ali na entrevista, boa entrevista como sempre, do Flávio Vinick, a torcida também falando em relação às atuações do Gerson. E a gente sabe, né? O futebol é isso aí, gente. Ninguém vai jogar bem pra sempre, o tempo inteiro, de forma consecutiva. A regularidade é algo muito incomum no futebol, até por questões clínicas, a gente fala tanto desse calendário. O Gerson realmente, ultimamente, não tem apresentado o que a gente sabe que ele pode apresentar. Mas eu não sei se eu acho ruim o Tite não começar com o menino. Ele é muito menino, né? E a gente sabe que dentro dessa irregularidade dentro do futebol, ela existe de forma mais latente num jovem. E aí, será que não poderia ter uma pressão muito grande em cima desse garoto? Eu até estava falando outro dia aqui em relação à qualidade que tem o Wesley e o que aconteceu com ele no decorrer da última temporada, né? A gente vê um movimento do Flamengo de não precisar, de forma desesperada, promover um menino e botar ele na boa, sempre com muita cautela. E com o Wesley foi diferente. O Wesley teve que ocupar essa posição porque não tinha outra opção. E aí talvez isso possa ter atrapalhado esse processo. Eu não sei se pode ter uma cautela, não só do Tite, mas do Flamengo em cima desse garoto. Você acha que pode ser por aí? Fernandinha, eu tendo a concordar com você, tanto é que eu não acho nenhum absurdo o Tite tirá-lo da equipe titular. Só que eu poderia ver de uma outra forma. Aproveitar o bom momento dele, a autoconfiança. Perfeito. Porque depois da grande partida que ele fez contra o Corinthians, eleito por muitos o melhor em campo, eu poderia eleger o De La Cruz, que também jogou muita bola. Mas o Lohan também jogou muita bola. Essa confiança que ele está em alta e ao lado do Arrascaeta, eu acho que deixaria ele um pouco mais confortável. Entendeu? Entendo. Por isso que eu falo, se você bota o Arrascaeta no banco e o Lohan titular, a pressão seria muito grande nas costas do menino e eu acho até injusto fazer isso com ele nesse momento. Agora, ele jogando ao lado do Arrascaeta, teoricamente mais leve, mais solto, sem a responsabilidade de ser o homem para decidir a partida, eu acho que seria mais tranquilo. Eu aproveitaria um bom momento da confiança dele. Mas, repito, não é nenhum absurdo o Tite deixá-lo como opção para o segundo tempo. E os torcedores podem lamentar, mas tem que aproveitar o Lohan. Ele vai ter muito espaço, sabe quando? Quando os jogadores forem convocados para a Copa América, eu tenho certeza absoluta que o Tite vai aproveitá-lo bastante durante esse período da Copa América. O Flamengo tem feito esse processo, né, da promoção do menino de forma muito leve e muito cuidadosa, né?
E eu vejo esse cuidado, talvez, aí nessa escolha do Lohan. Já que a gente está falar falando em do Lohan, posso só passar uma informação rápida sobre Claro. contrato? Porque os torcedores estão com medo, porque o contrato dele, teoricamente, é curto, vai até o fim do ano que vem. Só que o Flamengo já iniciou conversas para renovar o contrato dele e, de certa forma, está tranquilo, porque o valor da multa rescisória dele é alta, embora o contrato seja curto. 50 milhões de euros, que dá em torno de 280 milhões de reais. E o jogador também não tem nenhuma atitude de assinar um pré-contrato, não quer fazer isso, muito pelo contrário, quer renovar, ele entende que faz parte do processo ele renovar o contrato dele, então é questão de tempo do Flamengo renovar o vínculo dele. Ô, Vene Casagrande, falar em menino, o Flamengo faz isso bem. Vou mandar um beijo pro João Gomes, que foi papai, né? É verdade. Nasceu o pequeno Pedro, aí um beijo pra esposa dele, família Que linda. fase do João, Que legal, hein? né? Muito bonitinho, ele botou a foto da família dele ontem, aí um beijo aí pra família do João Gomes. Olha aí a enquete de hoje, quem deve sair do time titular do Flamengo para o retorno do Arrascaeta contra o Bolívar? Deve sair o Lohan, o Gerson ou o Arrascaeta no banco. Por hora, o povo aí, massa, pedindo para a saída do Gerson. Também seria a vontade de Vene Casagrande, mas ele já trouxe o drone dele aqui. Agora, tem um outro provável debate, escalação, Fernandinha, também. O Gerson como titular, o Arrascaeta também e o menino Lohan no banco. Para Fala. você ver o momento que o Arrascaeta vive, eu não lembro de 2019 para cá, tanta gente da torcida do Flamengo pedindo o Arrascaeta no banco. Eu acho que o Arrascaeta ele precisa fazer uma autoanálise do que vem acontecendo. Sim. A gente vem falando da parte física dele. Ele, durante o Campeonato Carioca, melhorou a parte física, tanto é que a gente elogiou aqui no programa, mas novamente caiu de novo de rendimento em questão da parte física. Eu acho que esse jogador ele precisa entender que ele tem que evoluir nessa questão. Não dá para ele se machucar tanto. É um jogador extremamente jovem, Fernandinha. Ele não tem nem 30 anos. E a todo momento tem um problema físico. E quando eu falo problema físico, é um problema muscular. O que acontece com ele? Eu acho que ele precisa fazer essa autoanálise. De 2019 para cá, isso nunca aconteceu com ele. A torcida criticar e pedi-lo no banco de reservas. Mas eu sou fãzaço do Arrascaeta. Tenho certeza que em determinado momento ele vai fazer diferença. Vamos olhar como está o grupo do Flamengo, ô Vene Casagrande? O grupo é no Rio de Janeiro e em São Paulo. Primeiro, Bolívar com 10 pontos, Palestino em segundo com 7 pontos, o Flamengo em terceiro com 4 e o Milionários em quarto com 3 pontinhos. O que aconteceu nesse grupo entre Palestino e Milionários ontem, Vene Casagrande, que você comemorou? Daqui a pouco, falar nisso, tem drone do Vene em relação ao novo treinador do Vasco da Gama. Volta aqui para esse assunto, Vene. O que aconteceu? Palestino e Milionários empataram? Aqueles fogos que eu escutei lá de Niterói era você? Olha, depende, porque eu vou ser sincero. Eu só consegui assistir ao primeiro tempo. Que pelada! Uma pelada. Eu apaguei, não consegui assistir o segundo tempo. É bom, mas tem coisa mais gostosa no mundo que você assistir aquele joguinho ruim. É isso, Aí eu tu tava fica deitado na cama, assim, isso. Aí o olho vai fechando. Exatamente É bom isso. demais, eu adoro. É exatamente muito isso que gostoso. aconteceu. Quando Eu chegou o gosto intervalo, muito. eu falei, cara, vou parar de brigar com o meu sono. Não vale a pena, não. Mas foi um resultado maravilhoso pro Flamengo. Por quê? Se o Palestino vencesse, ia botar uma pressão muito grande no Flamengo. O Flamengo poderia ser eliminado se não vencesse o Bolívar hoje. Se o Milionários vencesse, ainda teria boa chance de classificação e o Flamengo ainda pega o Milionários. Ou seja, seria um jogo difícil para o Flamengo na última rodada da fase de grupos da fase de grupos da Libertadores. E esse 1-1, esse empate, foi maravilhoso. Agora o Flamengo, teoricamente, fica numa situação mais tranquila. Mas eu ainda assim acho um absurdo o Flamengo chegar na altura do campeonato da fase de grupos da Libertadores fazendo continha para se classificar num grupo teoricamente fácil. É verdade. A verdade é essa. Parece que eu estou em 2007, não em 2024. Em 2007 o Flamengo fazia isso a todo momento e ok, tá tudo bem. Agora em 2024, o investimento que tem, eu acho um absurdo. Era para o Flamengo chegar nessa situação já classificado ou brigando para ter a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Bom lembrar que o Bolívar ainda não perdeu na competição. Não perdeu. Né? Você acha que o Flamengo, para passar, precisa vencer os dois jogos ou acho que dá para empatar umzinho? Eu acho que pensar matematicamente dá para empatar, mas, repito, vou seguir o discurso que eu acabei de falar aqui. O Flamengo tem a obrigação de vencer os 2 jogos em casa. Com todo o respeito ao Bolívar, que é uma boa equipe, e ao Milionários, que não é uma boa equipe. O Flamengo ter perdido ponto para o Milionários e para o Palestino é um absurdo. Os jogadores precisam ter vergonha na cara e vencer os 2 jogos. O Vascão está muito perto de anunciar o treinador, é o português Alves. Isso foi tudo, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação
e aguarde o próximo vídeo. Fui!